Olá amigos e amigas, bem-vindos e bem-vindas ao meu canal Por um Novo Amanhã. Hoje eu vou falar sobre a avaliação do atual governo. Hoje foi divulgado pelo Instituto Genial Quest uma pesquisa. Notem bem, a cada 2 meses aproximadamente, a cada bimestre, algum instituto de pesquisa faz uma relativa ao atual governo federal e outras pesquisas, mas as que chegam aos nossos olhos e ouvidos são exatamente aquelas que dizem respeito a toda a nação, que é a avaliação do governo federal. Então, mais de 2.000 entrevistados em todo o território nacional, perguntados sobre se aprovavam o jeito do atual presidente governar, 56% desaprovavam e 41% aprovavam. Esse é o menor índice desde o início do terceiro mandato e ele continua caindo. E ele já estava preocupado com isso, tanto é que cerca de 45, 50 dias atrás, ele se apresentou, digamos assim, como garoto propaganda do próprio governo para falar sobre o programa Pé de Meia. Para quem não sabe, é aquele programa que incentiva jovens e adultos a cursarem o ensino médio e dá dinheiro que pode chegar, se o aluno concluir o ensino médio e for aprovado e fizer a prova do Enem, ele pode acumular até R$ 9.200 ao longo de 3 ou 4 anos. Não deixa de ser um incentivo, até eu já gravei um vídeo sobre isso, aprovando de certa forma, mas com alguma reserva, até porque é um programa daquele estilo tapa-buracos, é uma medida paliativa, digamos assim. O governo poderia, através do Ministério da Educação, até numa medida multidisciplinar, digamos assim, fazer muito mais, trazer muito mais incentivo para jovens e adultos do que pura e simplesmente depósitos de R$ 200 por mês, que é o que prevê esse programa Pé de Meia do atual governo. Além disso, também ele se empenhou, entre aspas, a propor a redução ou até a retirada de impostos sobre a cesta básica ou sobre as cestas básicas nacionais, até porque elas são regionais, porque o Brasil é um país muito grande, continental, e tem produção de alimentos diferenciadas nas diversas regiões e outras sazonais, ou seja, de acordo com o período do ano, de acordo com o clima. E também até isso não deu certo, porque depois disso continuou baixando a sua avaliação enquanto presidente, enquanto governante. Outra coisa que foi perguntada, voltando à pesquisa, foi se o que achavam do governo dele, que normalmente varia entre ótimo, bom, regular ou ruim ou péssimo, não necessariamente isso. Então, a somatória das avaliações de regular, que chegou a 29 pontos, que também foi a pior desse terceiro mandato, e a ruim ou péssima, que foi de 41%, dá 70% de reprovação. Vejam bem, se ele fosse um aluno de um determinado curso, da quarta série, até porque ele só cursou até a quarta série, se ele fosse fazer a quinta série, digamos assim, e tinha só 2 disciplinas lá, por exemplo, matemática e português. Significa que a nota dele de português foi 41%, ou 41, de 0 a 100 foi 41, portanto uma avaliação regular, e que a nota de matemática foi 29, de 0 a 100, então também uma nota péssima ou ruim. Então ele estaria automaticamente reprovado se fosse um aluno da quinta série. E é isso que acontece quando nós colocamos gente desqualificada, despreparada,
que não se empenhou, não teve nenhum tipo de comprometimento e responsabilidade para concorrer a um cargo público, achando que um cargo público é a mesma coisa que concorrer para ganhar um prêmio no bingo da igreja. Não, um cargo público exige competência, preparo, exige uma reputação ilibada, exige uma série de coisas que, aliás, o indivíduo ficou devendo e continua devendo. Não fosse isso, não teria sido condenado em primeira e em segunda instância lá pela Lava Jato, e na época ele tinha mais 7, 8 processos nas costas. Só não respondeu porque ele foi beneficiado pelos indicados lá de um tribunal aí, enfim. Mas isso são águas passadas, vamos falar do presente e do futuro. Então no presente é isso que se tem para hoje, um sujeito despreparado achando que serve para governar. Não serve, jamais serviu. Poderia servir se fosse realmente preparado e tivesse uma reputação ilibada. Também é uma coisa que já resta provado que não. Outro motivo é que o cara não tem experiência nenhuma de gestão pública, gestão privada, nunca administrou nenhuma banca de jornal, vejam bem. Não administrou uma banca de feira livre, aquela que vende batata, abóbora, cebola. Então não tem experiência nenhuma de administração. Como é que um indivíduo desse se acha, do alto de sua arrogância e prepotência, preparado para governar um país? Não serve. A pessoa tem que ser muito ingênua para acreditar que serve. Não serve. Imaginem vocês se vocês entrariam num avião cujo piloto só fez a 4ª série, não tirou brevet, nunca pilotou nem um teco-teco e quer pilotar um Boeing. Fez 4ª série, não tirou brevet, até porque para tirar brevet, se não me falha a memória, tem que ter no mínimo o ensino médio completo, ou até o ensino superior, dependendo do tipo de avião que o cara está se pretendendo pilotar. Então tem que ter experiência, várias horas, talvez centenas ou milhares de horas de voo em aviões menores. O cara não tem experiência alguma e se acha capaz de pilotar um avião com 200, 300, 400 pessoas a bordo. Imagine pilotar um país com mais de 200 milhões de pessoas a bordo. O cara tem que ser o cara, né? Tem que ser preparado, tem que ter experiência. Ele teria que, por exemplo, ter estado à frente de uma empresa igual a Companhia Votorantim de Cimento, que tem mais de 90 a 100 mil funcionários. Deveria ter ficado pelo menos 10 anos à frente da Votorantim, assim como fez o seu fundador no passado, que deu um bom exemplo para nós todos de como é fazer uma boa gestão, ou ter sido um banqueiro, ou ainda ter sido, mesmo que fosse um sindicalista, mas que fosse o sindicalista, que fizesse uma boa gestão austera, com responsabilidade, não com discursos, com gritaria, com panelaço, com greves, não, fizesse uma gestão de negociação com os patrões e conseguisse bons resultados, boas condições de trabalho e de salário para os seus representados. Mas nem isso o cara fez. Só fez barulho, fez panelaço, enfim, esse é o currículo do sujeito. Então, eu estou falando isso, eu tenho repetido isso de outras formas, justamente para que nós, eleitores, que dependemos de um bom governo, para que haja emprego para todos, para que haja serviço de qualidade, seja de segurança pública, educação, saúde e tudo mais de qualidade, é preciso, é essencial que nós tenhamos um bom governo, um governo preparado. E para que nós tenhamos um bom governo, um governo preparado, nós temos que escolher bons representantes, pessoas qualificadas, preparadas, estudadas, formadas, que essas pessoas, elas
Vão errar, ninguém é infalível, mas vão errar em bem menos quantidade, vão ser muito mais criativas, vão se cercar de gente igualmente qualificadas, não vão chamar os compadres de boteco para compor o ministério. Lógico que nem todos dos 39 ministros tem boa. Felizmente, diferentemente do ex-presidente, que se cercou de gente, de pessoas piores do que ele em termos de qualificação e de preparo, até porque ele dizia que ele era o presidente e não abria a mão da sua autoridade, mas pelo menos o atual ele tem um pouquinho mais de humildade, ou seja, menos arrogância, melhor dizendo, e contrata pessoas qualificadas para ajudá-lo. E isso já faz uma certa diferença em relação à gestão anterior desse cara aí que virou réu aí a semana passada, junto com mais 7 ou 8, e ainda tem mais uns 26 para se juntar a essa trupe. Mas isso é um outro assunto também, que já foi abordado em outros vídeos e ainda será nos próximos. Enfim, voltando ao atual presidente à avaliação, esses números de hoje, bem como os das pesquisas anteriores e os da futuras, são como um raio-x do governo dele, da competência, da qualificação. Mostra claramente, com toda a transparência e exuberância que a pesquisa merece, toda a confiabilidade, com a margem de erros aí de 2 pontos percentuais para mais ou para menos no máximo, exatamente o tipo de governo medíocre que é o atual, incompetente, despreparado. Prova disso são os resultados da economia brasileira, né? O Brasil em 2024 extrapolou a meta da inflação, que era de 4,5%, chegou a perto de 6%, justamente por ter um governo medíocre, despreparado, um presidente que não está à altura do país, que é a 10ª economia do mundo, não por causa dele, de forma alguma. O Brasil já foi a 8ª economia do mundo em governos anteriores. Então não é mérito do sujeito o Brasil ser a 10ª economia do mundo. É mérito nosso, dos brasileiros e brasileiras que trabalhamos para isso, para colocar o Brasil no lugar que ele merece. Os governantes, os medíocres, só fazem atrapalhar, piorar os resultados, atrasar o processo de desenvolvimento, de crescimento do país, aumentar a inflação, aumentar o desabastecimento, aumentar o desemprego, quebrar empresas. Aliás, o principal mérito desse governo que aí está é justamente fechar empresas. A partir do momento que ele abriu as portas sem nenhum critério para produtos de qualidade duvidosa, sem nenhuma qualidade produzidos, sobretudo em países asiáticos, aí fecharam milhares e milhares de empresas brasileiras. E com isso veio desabastecimento, veio desemprego, veio queda na arrecadação do próprio governo. Quer dizer, o cara é capaz de dar um tiro em cada pé. Não sei se vocês já viram um vídeo de um sujeito, um ladrão incompetente, que foi assaltar um banco, entrou na porta giratória com 2 armas na mão, e o sujeitinho tão competente, igual uns e outros, que conseguiu dar um tiro em cada pé dentro da porta giratória. Tamanha a competência do indivíduo. É esse tipo de competência que nós acabamos elegendo para ocupar cargos públicos e depois passamos 4 anos lamentando. Enfim, é isso. Meus queridos, minhas queridas, é chato o assunto, mas é extremamente necessário para a nossa reflexão, para que nós não repitamos esse erro amargo, trágico e dantesco, para que nós façamos boas escolhas nas próximas eleições. Aliás, já no ano que vem haverá eleição para presidente, governador, senador, deputado federal e estadual. E nós devemos, desta vez, tentar, pelo menos, acertar nas nossas escolhas. Como diria um ex-candidato, chega dos mesmos, pelo amor do Santo Cristo. Tá bom? É isso. Se você gostou, dê um like, dê um joinha, inscreva-se no meu canal, não custa nada. Ative o sininho para receber novos vídeos em tempo real.
Gratidão, sorte, sucesso, um grande abraço, tchau. Até mais.